Oi pessoal, aqui é a Carol do Travessa do Livro e hoje eu vim trazer pra vocês 4 indicações do meu gênero favorito. Não tem exatamente um gênero favorito, porque eu sou muito indecisa, mas eu acho que é o mais. E eu tô falando de thrillers, isso mesmo. E eu espero que vocês gostem e vamos pro vídeo. A gente vai começar falando de um livro que eu li esta semana, fazia um tempinho que eu queria ler ele, e ele é Sadie, da Courtney Summers. Então, se vocês gostam de podcast, esse livro é pra vocês. Por quê? Não é por quê. Aqui a gente acompanha a história da Sadie Hunter. Ela é uma menina que desaparece e depois que ela vai atrás do assassino da sua irmã mais nova, a Mary. As duas sempre tiveram uma vida bastante difícil. Com uma mãe viciada em drogas, houveram abusos e abandono. Assim, desde cedo, a Sadie tomou para si a responsabilidade de tomar conta da Mary, principalmente depois que a mãe foi embora. Por isso, a Sadie, com apenas 19 anos, ela não pensa duas vezes em deixar tudo que ela conhece para trás e ir atrás de justiça pela sua irmã, que tinha apenas 13 anos quando foi brutalmente assassinada. A narrativa é intercalada com o ponto de vista da Sadie, de quando ela foge para atrás do culpado, e com o podcast do jornalista Wes McCrae, o único que realmente parece interessado em descobrir o que aconteceu com a Sadie. Ele foi contratado pela avó adotiva das meninas porque ela acredita que a polícia não se empenhou de verdade no caso da Sadie. Então, ele inicia uma investigação que vai a fundo sobre a história não contada das irmãs e assim ele cria o podcast As Garotas. Esse é um thriller que prende o leitor desde a primeira página. O modo como a narrativa foi construída traz toda uma energia à tona que condiz muito com os acontecimentos do livro. Os capítulos da Sadie são brutais. Eles transmitem toda uma raiva que um sentimento de vingança traz à tona em uma menina que foi abandonada pela sociedade e não tem mais esperança. Os capítulos do podcast mostram uma parte mais sensível da história. A narrativa derrotada e desiludida a cada nova descoberta que se faz da vida das irmãs, enquanto continua a busca desesperada pelo paradeiro de Sadie. Os capítulos não são muito longos e a escrita é bem fluida, é um livro bem rapidinho de ler. Eu li acho que em 2 dias, foi realmente bem rapidinho. Eu gostei e não gostei do livro. É uma história agressiva e brutal na forma em que mostra os sentimentos que o assassinato da irmã deixou na Sadie. Mostra um lado muito real do ser humano e é triste, faz a gente pensar, faz a gente sentir aquilo que a Sadie tá sentindo, faz a gente sentir todo o desespero de estar desprotegida e de estar com toda aquela raiva dentro de si. Gostei e não gostei. Eu dei 4 estrelas pra Sadie. Próximo livro que a gente vai falar aqui é Unidunité. Faz uns 2 anos mais ou menos que eu li esse livro, eu acho. Eu lembro que na época eu tava querendo ler um thriller bom e esse aqui foi incrível. Apesar de fazer um tempo que eu li, a história sempre ficou bem marcada em mim e eu queria reler ele, mas não tá dando tempo ultimamente, mas vou falar dele igual aqui pra vocês. Essa história traz o que há de pior no ser humano. Um serial killer criou um joguinho doentio onde 2 pessoas são levadas ao limite e a regra é bem clara: só um pode sobreviver. Os prisioneiros, geralmente ligados por algum vínculo emocional, ficam alguns dias sem água e comida. E diante de uma decisão muito perturbadora que de primeira parece impossível. A ordem deixada pelo psicopata é bem simples. Somente quando um prisioneiro morrer é que o outro será libertado. Assim, os dias vão passando e o desgaste físico e psicológico só aumentam, tornando cada dia, cada minuto mais insuportável. A presença de uma arma carregada apenas com uma bala, deixada estrategicamente pelo serial killer, começa a parecer uma saída cada vez mais atrativa. Helen Grace, vista como uma investigadora exemplo, é quem está no comando desta investigação. É ela quem carrega a responsabilidade de parar esse psicopata antes que ele faça novas vítimas. A trama inteligente criada pelo autor vai revelando aos pouquinhos os fatos, conforme a Grace vai tentando encontrar uma conexão entre os sobreviventes. Enquanto isso, alguns fantasmas do seu passado vêm à tona e aí a gente percebe o quanto a gente já está envolvido com a história. Eu gostei muito desse livro de primeira, porque a história faz com que a gente se coloque no lugar das vítimas e faz com que a gente sinta o desespero que elas
sentem quando elas estão presas naquele lugar, sem saber o que tá acontecendo, sem água, sem comida, daquele jeito. Faz com que a gente se pergunte o que a gente faria, se a gente mataria pra sobreviver. E quando só tem uma saída, o ser humano se torna imprevisível. Os capítulos são bem curtinhos e a leitura flui super bem. E no final eu senti falta de algumas explicações, o que indicava que teria alguma continuação. E realmente eu descobri que tem mais livros com a detetive Ellen Grace e eu já estou muito ansiosa para lê-los. Eu não sei que nota eu dei pra esse livro aqui, porque na época eu não dava nota pra livros ainda. E agora eu não sei que nota eu daria. Mas eu indico. Agora a gente vai falar de Você Nasceu Para Isso. Em Nova York, Mary está grávida e Sam foi demitido da universidade em que dava aulas. Quando chega a notícia de que a avó de Sam morreu e ela lhe deixou uma casa numa pequena cidade da Suécia, Sam convence Mary de que a melhor coisa para se fazer é mudar para lá. Na Suécia, a casa, que estava aos pedaços quando a Mary e o Sam chegaram, fica no meio de uma reserva florestal, com apenas mais algumas casas por perto e fica ao redor de um lago. Mary é uma dona de casa exemplar e dedicada. Ela cuida de Connor, o filho do casal, ela limpa, cozinha, planta e cuida do marido. Enquanto Sam é o homem da casa. Todo dia, praticamente, ele vai pra cidade pra tentar vender o seu novo documentário. À primeira vista, tudo parece perfeito. A família perfeita, vivendo em perfeita harmonia, numa casa maravilhosa. Mas logo fica claro que as aparências enganam. Tanto Mary quanto Sam, eles estão atuando. Eles estão guardando as verdades bem fundo. Contudo, essa encenação começa a ruir com a chegada de Frank, a melhor amiga de Mary. A Frank logo percebe que tem alguma coisa errada com a Mary, que tem alguma coisa diferente com ela. Mas a Frank também não é sincera com a Mary. Ela também tá fingindo uma felicidade, uma realização que não existem. Por isso que é tão fácil pra Frank ficar tão encantada e se deixar levar com tudo que a amiga conquistou. Uma casa, um marido, um filho, a família perfeita, que com tudo isso ela acaba relevando tudo de estranho que parece estar acontecendo ali e se deixa levar pelo encanto que todo esse lugar ali parece ter. Conforme o enredo vai se desenvolvendo, a gente vai vendo que o nível de loucura da Mary, da Frank e do Sam também vai aumentando. Desde o início do livro, a autora não esconde quem são os personagens de verdade. A narrativa é intercalada entre o ponto de vista da Mary, do Sam e da Frank. Então a apresentação deles pro leitor é muito real. A gente é capaz de ver até onde eles vão para manter essa fachada de perfeição. Nenhum dos três personagens aqui são dignos de empatia, eles não geram nenhum sentimento bom na gente e eles usam dos piores defeitos que eles têm para se mostrarem superiores aos outros, criando climas de tensão durante quase toda a história, mas pelo menos assim instigando a curiosidade de quem tá lendo. Os capítulos são bem curtinhos e, como eu já disse, eles são intercalados e tem acontecimentos ali que fazem impossível a gente querer largar o livro. Assim, o desenvolvimento da história é muito bom, vai criando uma expectativa muito boa pro final. Eu, particularmente, me decepcionei um pouquinho no final, eu esperava coisa diferente, mas a história é muito boa sim, é uma coisa diferente e eu gostei bastante. Eu devo ter dado 4 e alguma coisa, mas enfim, é uma história muito boa sim, vocês deviam ler, porque são personagens reais, são personagens longe de ser perfeitos, enfim, tá bom. O último livro dessa lista é Não Fale com Estranhos, do Harlan Coben. Também já faz um tempinho que eu li esse livro. Eu li ele pra assistir a série, tentar fazer um assista ao livro, mas a série fica muito diferente e eu não gostei. Então eu vou falar do livro porque o livro sim é maravilhoso. Durante uma reunião do time de lacrosse, um homem se aproxima de Adam e revela um segredo que a sua esposa Corinne estava guardando do passado e que agora vai mudar tudo. Claro que o Adam de primeira desacredita em tudo que o estranho diz, mas a dúvida já foi plantada. Mas quando Adam decide confrontar a Corinne, ela desaparece, deixando ele sozinho com as suas dúvidas e os 2 filhos para trás. Isso já era ruim o bastante, mas por algum motivo os colegas de Corinne também querem muito encontrá-la e não parece ser um motivo muito bom. Em meio a toda essa confusão, o Adam tem a casa para manter em ordem, porque afinal ele ainda tem os 2 filhos para cuidar, e ele tá determinado a descobrir o que diabos aconteceu com a sua mulher. E mais, ele também quer saber quem é o estranho que parece ter surgido apenas
pra destruir toda a sua vida. Enquanto isso, a gente tem um estranho que tá se apresentando pra uma dona de casa e contando pra ela um segredo enorme da filha dela que tá na faculdade. Só que esse estranho começa a ter problemas quando essa dona de casa aparece morta. E agora uma de suas ajudantes também tá desaparecida. Os personagens dessa história são muito bem construídos e são muito intrigantes. A história é narrada em terceira pessoa e os capítulos são intercalados entre presente e passado para fazer o leitor entender o motivo de tudo que está acontecendo. O enredo lida com assuntos comuns, como sentimentos de vingança e de justiça, e até onde a gente acha que conhece alguém para muitas vezes a gente ficar totalmente surpresos descobrindo que não conhece realmente a pessoa. É um suspense muitíssimo bem elaborado, que me confundiu demais e me deixou muito surpresa no final. Eu admito que tem uma coisinha que eu mudaria no final, mas... ok. Não lembro que nota que eu dei, mas acho que foi quase 5 também. E ele é muito, muito, muito bom, ele prende muito o leitor do início ao fim. E eu só recomendo pra vocês. Harlan Coben não tem como errar. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Logo, logo eu trago mais indicações de thrillers pra vocês aqui, assim que eu aprender a falar thrillers. E eu vejo vocês no próximo vídeo então. Tchau!